Olá, seja muito bem-vindo. Estamos no ar com mais um Informe Blumenau Entrevista, dando visibilidade a todos aqueles que colocam seus nomes nesse cenário ainda pré-eleitoral aqui da nossa região e de Blumenau especificamente. Hoje o nosso entrevistado é o vereador Almir Vieira, ele que é pré-candidato a deputado estadual pelo PP. Vereador, obrigado pela deferência com o Informe, seja bem-vindo. Obrigado a você, obrigado a todos que nos acompanham. É um prazer poder estar sempre aí prestando conta do mandato e também falando um pouco das nossas ideias. Vamos lá, vereador. O senhor está no segundo mandato? Segundo mandato. Bom, o senhor já fez uma tentativa em 2018 para ser candidato a deputado. Quais são as suas bandeiras que o senhor pretende defender nesse processo eleitoral e se chegar na Assembleia Legislativa? Então, eu não vou vir aqui falar para você e nem para aqueles que nos acompanham que eu vou ficar defendendo uma bandeira da educação, ou vou ficar defendendo a bandeira da segurança pública ou coisa parecida. Até porque isso já existe orçamento, isso já está tudo pautado dentro de cada legislação, de cada executivo. A ideia nossa principal é aproximar o legislativo das bases, é aproximar o legislativo de cada região, é saber diferenciar o que cada cidade precisa. Muitas vezes, como já aconteceu na cidade de Blumenau, nós recebemos verbas de deputados para fazer uma ponte quando a necessidade era uma rua. Já recebemos verba para ajudar no hospital, não que não deva ajudar, quando a necessidade é fazer um posto de saúde. Então é saber das necessidades, estar com as bases, porque é da base que sai o voto, é da base que sai todas as necessidades. E a minha ideia é essa, é poder aproximar a Alesc cada vez mais do cidadão, cada vez mais das pessoas que têm o conhecimento e das lideranças de cada região. Vereador, interessante, o senhor tem uma grande discussão sobre orçamento impositivo, tanto aqui na Câmara dos Vereadores, para deputado, na Câmara dos Deputados. E uma das críticas a isso é justamente porque, às vezes, um vereador, um deputado, um parlamentar, ele acaba fazendo um pedido a partir da necessidade de uma base dele, que não é a mesma projeção do executivo. Como é que a gente consegue conciliar isso? Uma vez que nós somos responsáveis em aprovar o orçamento, eu também entendo que nós temos o direito de poder estar colocando algumas prioridades de cada região. Portanto, para que isso aconteça, nós temos que ter o conhecimento, nós temos que estar dentro daquela região. E muitas vezes o governo, falando agora de governador, o executivo não consegue estar presente em todas as regiões. Para isso, seguindo uma cadeia hierárquica, existem exatamente os deputados para estarem aí. E quando se fala no orçamento impositivo, eu entendo que quando tem uma sobra de verba dentro, por exemplo, do orçamento da Câmara, ela devia ser destinada dentro da vontade dos próprios parlamentares. Obviamente que o prefeito, ele tenta conduzir de uma forma que ele consegue resolver a necessidade de cada um. Mas ficaria uma chancela maior, que hoje acontece no Estado, né? O Estado hoje, a gente acompanhou aí vários deputados fazendo PIX, né? Dentro daquela necessidade de cada região. Mas a nossa região, como sempre falo nos meus discursos, é uma região muito descoberta de parlamentares, tanto na parte estadual quanto também na parte federal. E é de lá que vem a verba maior, é de lá que vem a condição de nós estarmos fazendo um bom trabalho na cidade. Vamos lá, o senhor foi candidato em 2018, se eu não me engano, o senhor fez 9 mil votos. Qual é a matemática que o senhor está fazendo nesse processo eleitoral? Eu sempre falo que a disputa é muito dentro da própria sigla num primeiro momento, porque você tem que estar melhor colocado que seus colegas de partido. Qual é a matemática que o senhor faz para conseguir subir nessa votação? Então, na verdade fiz 11.860 votos no total, né? 9 foi em Blumenau, praticamente. Alexandre, você conhece bem de política e a gente sabe muito bem como funciona o cenário político. E tem duas coisas que me movem, não é na minha vida política, é na minha vida pessoal, né? Aprendi dentro da caserna, quase 20 anos dentro do Exército, e dentro da minha família, que é honrar a palavra e também a gratidão. E eu fui, você sabe bem, você acompanha todos os vereadores de Blumenau, acompanha toda a vida de cada um. Eu fui um dos mais votados na cidade de Blumenau num ano e não consegui me eleger por falta de legenda. Eu fiz quase 5 mil votos e fiquei fora. Isso me deu a condição de voltar para a caserna, não queria mais saber, mas acabei depois, por convite do próprio João Paulo, do Jean Kuma, voltando para ser inserido na política, até por um pedido do meu falecido pai. Mas chegou um momento de ser candidato a vereador novamente e eu não consegui enxergar um partido onde me daria guarida para ser candidato. Confesso a você que conversei com vários partidos e nenhum deles
em nenhum determinado momento quis aceitar, até por conta do número de votos que eu tinha feito. Mas o PP abriu as portas para mim. O PP automaticamente chegou e disse, não, vem conosco, nós queremos aí, é um desafio maior. E foi que deu certo. Me elegi no PP e lá em 2018 veio a cobrança da fatura, né? Pediram para que eu fosse candidato. E eu confesso a você que eu queria fazer um mandato de 4 anos para poder ter o entendimento, o conhecimento. Ora, veja, eu estava como vereador, saí das Forças Armadas, caí como vereador, caí não, né? Me preparei para isso, mas eu não conhecia nem os vereadores das cidades vizinhas. Mas, como eu falei para você no início, a gratidão e a palavra, eu coloquei meu nome à disposição, sabendo das minhas condições, e me preparei para fazer essa eleição, sabendo que eu estaria ajudando o partido que me ajudou. Saí dali, conversei com amigos e amigos, eu não fiz nenhuma frente política. Eu conversei com amigos de alguma cidade, ia lá, visitava, e aí foi colhendo e que deu os votos. Eu tive, só para ressaltar, eu tive o convite pessoal para ser candidato a deputado, e o Alba estava junto comigo, do presidente da República. E eu neguei na época. Na época era o deputado Jair Messias Bolsonaro, ele queria que eu viesse partido, e eu já neguei naquela época, só não pude negar o convite do partido. Mas enfim, e aí eu fui para minha reeleição de vereador, cumpri com a minha missão, e aí eu me preparei. Eu me preparei 1 ano e meio, eu estou na rua, conversando com as pessoas, vendo as necessidades, montando estrutura, entendendo que a região do Vale do Itajaí é uma região muito descoberta, né? Nós não temos aí, como por exemplo no Oeste tem quase 12 ou 13 deputados estaduais, a gente vê a coisa acontecer e a gente vê a necessidade de trazer para a nossa região mais nomes e colocar à disposição para poder fazer um bom trabalho. Obviamente a gente sabe dos desafios, né? Mas eu te confesso que dentro de uma condição hoje partidária, uma condição de legenda, nós estamos numa situação muito boa, uma situação que poderia se dizer que os ventos estão soprando favoravelmente. Se fizerem uma conta, se fizerem uma análise, né, e dependendo da condição também que o nosso candidato a governador, que deve ser o Espiridião Amin, for, existe uma possibilidade de ter aí um sucesso na eleição. Pois essa era a minha pergunta, porque ter um candidato na majoritária puxando, como o próprio mote da convenção do PP foi o 11 na telinha, e ainda mais um candidato que tem uma expressão estadualizada como Espiridião Amin, ajuda bastante os candidatos que vão para essa empreitada na proporcional. Ajuda até na condição de ter legenda, né? Porque muitas pessoas acabam ficando desmotivadas de serem candidatas quando o partido não coloca à disposição o nome da executiva. A partir do momento que se tem o nome da executiva, também se consegue engrossar mais a legenda. E com essa ida dele, o PP hoje projeta de 3 para 4, né? Com a possibilidade dele de ser governador de fato, de 4 para 5. Né? Então ela acaba engrossando um pouco a legenda. E aí cria uma expectativa melhor, tanto na parte que quando se fala, e aqui rapidamente eu posso falar isso de cadeira, como visitei mais de 131 municípios, quando se fala de PP, não se fala de um partido que foi inventado ontem. Se fala de um partido que tem raiz, se fala de um partido que tem amor, se fala de um partido que tem herança de pai para filho. Então isso, no momento eleitoral, ele conta muito. Tem pessoas que... Eu fui no Oeste, numa casa de uma pessoa, que quando eu sentei na mesa para conversar com ela, ela disse, se você tem o 11 na frente, você pode sentar. Caso contrário, nós não conversamos. Então são culturas e são coisas que estão impregnadas nas pessoas. Isso é muito bacana. O senhor falou que não vai trabalhar com bandeiras tradicionais, né? Não que não vá trabalhar, mas que não vai focar nisso, né? Mas eu quero falar de uma área que também é um pouco a sua origem pessoal, que é a questão da segurança pública, que é um calcanhar de Aquiles e que aí não é questão de valores, de tentar canalizar, é assim de uma pressão política, de uma mobilização mais forte, que Blumenau e a região é muito preterida, em especial quando falamos de efetivo policial, principalmente da Polícia Militar. A gente vê aí uma melhoria, mas especialmente por técnicas que o comando tem tentado adotar, de tentar minimizar os projetos, mas a gente não vê um reforço efetivo de pessoal. Eu concordo plenamente com você. E aí passa por uma situação que eu diria que até é um pouco segmentada. Nós temos aí, infelizmente, uma política, eu sempre falo isso nos meus discursos, que muitas vezes ela é muito segmentada. Ou é do grupo, ou é da patota, ou é de uma determinada religião ou coisa parecida, e acaba deixando um vácuo muito grande. Eu não vou levantar essa bandeira de dizer que eu vou lá
para defender somente a segurança pública, porque isso não cabe somente ao deputado uma bandeira só, assim como também outras bandeiras. Mas é bem verdade aquilo que você falou, que tem que ter um olhar específico para a cidade, tem que ter um olhar maior, um número maior de deputados para poder brigar. Não dá para compreender um pensamento de levar 50 para o norte e trazer 3 para Blumenau. Não dá. Essa compensação hoje não cabe mais. Mas eu também sou favorável à abertura e à condição de se formar as guardas municipais, dentro de um padrão, né, exigido aí por própria polícia, exigido pela própria Forças Armadas. Não é uma coisa que vamos dar uma arma para esse pessoal e soltar na rua. Não. Tem que ter uma coisa bem organizada, bem preparada. Afinal de contas, quanto maior o número de agentes de segurança, maior será a segurança da própria sociedade. Então eu vejo que existem várias formas de se trabalhar isso, mas a primeira forma que tem que se trabalhar e pegar no pé mesmo é a condição de ter um número maior de policiais na cidade de Blumenau. Vereador, me chamou a atenção, acho que nos últimos 2 anos, alguns projetos seus muito focados no público feminino, né? Na questão da violência doméstica, na questão da saúde menstrual e tal. Eu lhe pergunto, de onde saiu, né, essa iniciativa, essa preocupação do senhor com essas pautas? Então, o vereador, o parlamentar, ele está sempre aberto para conversa, aberto para ideias, né? A gente muitas vezes foca no trabalho comunitário, muitas vezes foca em estar vendo o que está acontecendo no executivo e acaba deixando algumas pautas de extrema necessidade fora da condição. Nesse momento entra o assessoramento. E como eu tenho uma grande parte do meu assessoramento feminino, as meninas lá acabaram pesquisando, conversando e mostrando. Eu também vi o alto índice que vem acontecendo, que acontecia, né, de feminismo, de agressão à mulher. Aí surgiram ideias em bate-papos, né, na própria organização partidária, em bate-papos com grupos de mulheres. A gente acaba coletando informações e formando e formalizando, de fato, alguns projetos que vêm dando certo, como a condição de não poder trabalhar no município, não um cargo comissionado se tiver um boletim de ocorrência contra a mulher, a condição da creche, né? O que acontece muitas vezes? A mulher mora num bairro, aí ela brigou com o marido, ela sai de casa, vai para outro bairro, mas o filho está na creche perto daquela primeira casa. Então a transferência automática para aquela região, isso também foi uma das condições que a gente conseguiu fazer juntamente com o executivo do município. E a pobreza menstrual, né, que vem tomando uma proporção muito grande, já a nível de, não partiu de Blumenau, mas assim, num contexto geral, né, tomou nível de estado, tomou também governo federal, já existem ações, nós estamos fazendo ações aqui, capitaneada até por conta da nossa assessoria, de estar levando no clube de mães para que se faça o próprio absorvente. Muitas pessoas até ficam meio preocupadas com essa condição, mas se nós levarmos para o lado financeiro, o lado ecológico é muito, e até a própria saúde, né? O absorvente feito de pano, que é chamado dessa forma, ele tem uma durabilidade maior, ele não é agressivo quando jogado fora na natureza, o custo é menor, né? E ele causa menos danos para a saúde da mulher do que o artificial, que tem plástico, tem uma série de materiais ali que não, né, vão contra a saúde da mulher, mesmo sendo para essa utilidade fim. Enfim, são projetos que chamaram a atenção e eu vi que estava tendo esse vácuo e eu aproveitei para fazer isso, para tentar chamar a atenção da sociedade, para tentar chamar a atenção das pessoas para um problema que muitas vezes é esquecido e hoje está tomando um vulto muito grande. Ora, veja, Alexandre, e as pessoas que estão nos acompanhando, de cada 4 adolescentes que estudam, uma não tem condições de comprar um absorvente. E com essa campanha que está correndo por toda a cidade, como eu mencionei também, o Estado, se eu não me engano, até está colocando na cesta básica agora para aquelas crianças, aquelas jovens adolescentes que forem cadastradas para receber. Acredito que o município, dentro de uma adequação, logo também venha fazer isso. Então isso vem de um apelo, vem de um projeto de lei que nós desenvolvemos. Vereador, vamos lá, eu quero falar um pouquinho da sua ligação com o Exército. O senhor sempre, quando tem oportunidade, o senhor lembra a sua história, que o senhor foi forjado na caserna e tal. E principalmente nós aqui em Blumenau, nós temos uma relação muito forte com o Exército Brasileiro, por conta das tragédias, mas também por conta de inúmeras outras ações sociais.
Mas eu quero lhe perguntar uma coisa mais macro. Nesse momento de tensão do país, que a gente está vivendo uma situação um tanto quanto tensa, e se discute muito o papel das Forças Armadas no processo político. Qual é a sua avaliação? O papel das Forças Armadas é o GLO, a garantia da lei e da ordem. É a base de tudo numa sociedade, é a base de tudo num país, né? As pessoas às vezes dizem, não há necessidade de ter as Forças Armadas. Há necessidade sim. O cuidado das fronteiras, né? O cuidado da própria integridade do país. Eu posso falar para você com muita tranquilidade que as Forças Armadas vêm há um bom período trabalhando várias questões políticas e vem cuidando muito e muito atenciosa. Às vezes as pessoas até chegam a comentar em rede social, cadê o exército, cadê? Estão presentes, mas sabem também do seu papel. Não dá para chegar amanhã um general acordar e levantar a espada e dizer que vai tomar conta do país. Não é bem assim que funciona. Agora sim, a soberania de um país e a condição da garantia da lei e da ordem passa pelas Forças Armadas. E isso é importante deixar bem claro para a sociedade que em qualquer eventualidade, se o presidente, até o próprio presidente, pode acionar, em qualquer eventualidade tiver que ser acionado, com certeza não vão se furtar de estar pronto para defender a condição do país, defender a condição da nossa bandeira e defender o interesse da sociedade. O senhor entende que temos risco para a democracia? Temos. Eu particularmente entendo que tem, aparece em alguns momentos, e eu falo isso para você que eu estive em Angola, na África. E se você, como é um bom jornalista e sabe disso, puxar a história que aconteceu em Angola principalmente, você vai entender o que eu vou falar. Um país que começa a dar credibilidade a certos grupos, a certas condições, ele está desarmando, ele tá montando uma estratégia que no futuro pode chamar a atenção de quem está do lado de fora. A guerra, por exemplo, que aconteceu em Angola, que durou mais de 25 anos, foi por conta de uma vontade da União Soviética ficar com uma parte do diamante e uma outra parte ficar com os Estados Americanos, que era do petróleo. Angola era um país muito rico. Mas por conta de briga política, né, e lá tinha as pessoas que ficavam, vamos lá, de um lado esquerdo, do lado direito, aqui fazendo só uma figura de lados e não de posicionamento político, né? Acabaram trabalhando com esses países que estavam fora. A guerra durou até o momento em que acabou a antiga União Soviética. Então o que acontece? Eu vejo que se não tiver um entendimento que os nossos líderes sentarem na mesa com o apoio de todos os organismos necessários, que daí entra jurídico, entra o papel da imprensa, entra o papel de toda a sociedade, para se fazer uma conversa, pode haver sim um problema seríssimo no país. Vamos lá, as perguntas finais que eu sempre faço para todo mundo. Qual é a sua avaliação do governo Carlos Moisés? Deram para um bombeiro o governo do estado. Não foi culpa dele. Eu sempre vou dizer para todos que eu falo que ele aprendeu a fazer política. Ele levou 2 anos para entender, na minha opinião, mas ele aprendeu a fazer política. Está desenvolvendo um belíssimo papel, no sentido de trazer verbas e recursos para todas as cidades e municípios de Santa Catarina. Acredito que ele conseguiu mesclar bem a sua equipe que estava, talvez inicialmente, ou coisa parecida, que focaram muito bem no planejamento político. Ele usou de estratégias políticas que eu não lembro de ter visto algum governador usar. Ele tirou a figura do presidente do partido, da entidade partidária e falou com os soldados do partido, que é o caso de deputados, vereadores, prefeitos. Então ele fez um trabalho direto. Isso aí rende e vai render para ele bons frutos agora nesse período eleitoral. Obviamente que todos têm os seus defeitos, obviamente que tem que... Passando para o lado pessoal, eu não tenho como falar dele. Agora, na condição de governador, eu acredito que ele teve uma mudança muito grande nos últimos 2 anos. Ele aprendeu a duras penas, talvez, né? Mas não é culpa dele, né? Foi um momento de uma onda política em que levou todos a votarem, né? Mas eu acredito que ele tem condições e capacidade de fazer um trabalho muito bom para frente ainda.
E a sua avaliação do governo do presidente Bolsonaro? Para mim é excelente. Um presidente que não conseguiu governar por 2 anos com pandemia, agora ainda mais uma guerra da Ucrânia. Eu acredito que nós temos aí, e é visível, né? Infelizmente, alguns meios de comunicação não publicam muito a respeito, mas é visível a melhora que o Brasil, o país teve. É um dos poucos governos que consegue assim, ainda com todo esse problema que tem de inflação e tudo, ainda reduzir preço de combustível, está tentando de todas as formas trazer o melhor para a sociedade. Também tem seus defeitos, com certeza, às vezes em determinados momentos fala o que não precisa, mas eu sempre falei e eu comento para as pessoas. Quando não se tem o rabo preso com ninguém, a pessoa tem liberdade de falar o que quer, né? Às vezes poderia de uma forma mais cautelosa, num posicionamento mais de presidente, mas ele acaba incorporando o lado militar dele, que eu também já passei por isso várias vezes, tive problema nessa situação, mas é por conta de estar achando que está fazendo certo e nem sempre uma fala distorcida pode causar um grande dano. Vereador Almir Vieira, pré-candidato a deputado estadual pelo PP, obrigado pela sua presença aqui no Informe Blumenau Entrevista, boa sorte na tua empreitada. Obrigado a você, obrigado a todos que nos acompanham. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, abrindo espaço a todas as correntes que se colocam para disputar o processo ainda pré-eleitoral. Um grande abraço, até a próxima.